E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, vamos combinar, todo mundo acha que sabe tudo a respeito, mas... Ah, todo mundo tem uma opinião, né? Exatamente, a testosterona. Mas será que a gente realmente conhece todas as nuances dessa A hormônio? testosterona, né? Envolta Tem em... tantos mitos e clichês. Pois é. Associada à força, à masculinidade, até à agressividade. A gente ouve cada vez mais sobre ela, né? Principalmente com essa onda de suplementos e tudo mais. É verdade. Mas a ideia aqui é ir além desses estereótipos, né? A gente vai mergulhar a fundo na ciência para entender como a testosterona realmente funciona no corpo, no comportamento, enfim, como ela impacta as nossas vidas. Isso, sem preconceito, sem ideias preconcebidas. Exatamente. Para começar, você mandou um material super completo para a gente, né? Artigos científicos, histórias de vida. Sim, tentei reunir o máximo de informação possível pra gente ter uma visão bem completa, sabe? Legal. E a gente vai usar tudo isso para te guiar nessa jornada de descoberta sobre a testosterona. Que legal. Tô animada. Eu também. Então, para começar, que tal a gente entender como a testosterona funciona no corpo? Boa, a testosterona ela é produzida principalmente nos testículos, né? Certo. Mas o cérebro, ou melhor, o hipotálamo e a hipófise, são os maestros dessa orquestra hormonal, sabe? Eles controlam os níveis da testosterona no corpo. Interessante. E ela atua em várias frentes, né? Desde o desenvolvimento das características sexuais masculinas, como barba, voz grossa, até o crescimento muscular, a libido. E não podemos esquecer do impacto no humor e na energia, né? Verdade. Afinal, não é à toa que ela é conhecida como a hormona da virilidade, né? É, essa fama ela tem. Yeah. Mas me explica uma coisa. Essa história de que a testosterona se transforma em estrogênio, hormônio feminino, procede. Procede sim. Parece estranho, né? É, um pouco. Mas a natureza é cheia de surpresas. Uma parte da testosterona, através da enzima aromatase, é convertida em estrogênio. Caramba. E para que serve isso? É essencial para o equilíbrio hormonal masculino, sabia? Então quer dizer que ter um pouco de estrogênio no corpo é normal para os homens. Exatamente. O problema é quando os níveis de testosterona estão muito baixos ou muito altos, aí pode dar problema. Entendi. E por falar nisso, você separou o caso do Christian Wolff, lembra? Ah, sim. A história dele é um exemplo perfeito da importância do equilíbrio hormonal. Ele descobriu, ainda jovem, que tinha níveis muito baixos de testosterona e isso estava afetando a vida dele de várias formas, a energia, a libido, até a fertilidade. A gente viu que ele estava bem desanimado, né? Sem pique para nada. E ele precisou fazer um tratamento com gonadotropinas, que são hormônios que estimulam a produção natural de testosterona e esperma. Felizmente, o tratamento deu certo e ele conseguiu ter uma vida normal. Que bom. Mas essa história serve de alerta, né? A falta de testosterona pode ter um impacto enorme na vida de um homem. E o excesso também é prejudicial. Sim, também pode ser. O excesso de testosterona pode levar ao aumento da agressividade, acne, problemas de próstata e até problemas cardíacos. E é importante lembrar que a testosterona não age sozinha, né? Ela faz parte de um sistema hormonal complexo que precisa estar em equilíbrio. Falando em equilíbrio, vamos desmistificar a relação entre testosterona e comportamento. Afinal, essa ideia de que testosterona alta é igual à agressividade é um dos maiores clichês, né? Total. E a ciência tem mostrado que essa relação é bem mais complexa do que se imagina. Por exemplo, o pesquisador Jean-Claude Dreyer fez um estudo muito interessante usando o jogo do Ultimato. Você conhece? Já ouvi falar assim, mas explica pra gente como funciona. Imagina que você tem uma quantia de dinheiro para dividir com alguém. Você decide quanto vai oferecer e se a pessoa aceitar, os dois ficam com a grana. Mas se ela recusar, ninguém leva nada. Interessante. E como eles usaram esse jogo para estudar a testosterona? Eles dividiram os participantes em dois grupos. Um recebeu testosterona e o outro um placebo. Aí eles observaram como os participantes se comportavam durante o jogo. E aí, o que aconteceu? Os que receberam testosterona foram mais mão de vaca na hora de dividir. Que nada. Na verdade, aconteceu o contrário. Os participantes que receberam testosterona foram mais generosos e mais propensos a recompensar o bom comportamento. Ou seja, o resultado foi totalmente o oposto do que se esperava. Caramba. Então a testosterona pode até estimular a cooperação. Exatamente. E esse não foi o único estudo a apontar nessa direção. O Pranjal Meta também observou um comportamento mais cooperativo em pessoas com níveis mais altos de testosterona. Mas espera aí. Isso significa que a testosterona faz todo mundo virar um anjo. A gente sabe que na vida real as coisas não são bem assim, né? A gente precisa levar em conta que a cultura também influencia, né? O que é considerado másculo ou feminino varia de cultura para cultura. Essa é uma área que precisa ser mais explorada pela ciência. Faz sentido.
Então, até agora, a gente viu que a testosterona é muito mais do que a hormona da masculinidade, né? Ela impacta o corpo e o comportamento de formas bem complexas. Com certeza, tem muitas camadas, né? E a gente vai continuar desvendando esses mistérios ao longo do nosso Deep Dive. Isso aí. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a relação da testosterona com o poder. Será que ela realmente faz a gente ter mais vontade de mandar nos outros? Fica ligado para descobrir. Até já. De volta ao nosso Deep Dive sobre a testosterona. Antes da pausa, a gente estava falando sobre como o estilo de vida pode impactar os níveis da hormona e sobre o uso de suplementos, né? Sim, a gente viu que a testosterona não é a fórmula mágica para ter o corpo perfeito e que essa busca pode ser perigosa. Mas antes de voltar para esse assunto, eu queria entender melhor a influência da testosterona no desenvolvimento do cérebro lá no útero. Você tinha falado que a exposição à testosterona ainda na barriga da mãe pode influenciar as habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida. É verdade. A gente está falando do Salman Baron-Cohen, né? Ele é um pesquisador que estuda como a testosterona atua no cérebro, tanto em homens quanto em mulheres. Ele acompanhou o desenvolvimento de crianças desde o nascimento, observando como a testosterona influenciava as habilidades delas. E o que ele percebeu foi que as meninas tendem a desenvolver habilidades linguísticas e sociais mais cedo. E os meninos? Os meninos geralmente se destacam mais em habilidades analíticas e de reconhecimento de padrões. Então quer dizer que meninos e meninas realmente pensam diferente por causa da testosterona. Tipo, meninas são naturalmente mais comunicativas e meninos mais cabeça fria. Cuidado pra gente não generalizar, né? O estudo do Baron-Cohen sugere que a testosterona pré-natal pode influenciar o desenvolvimento de certas habilidades, mas isso não significa que todos os meninos e meninas vão se encaixar nesses padrões. Existem muitas meninas incríveis em matemática, física, engenharia e muitos meninos super comunicativos, artistas, escritores. A individualidade, as experiências de vida, cultura, tudo isso contribui para moldar quem a gente é. Ufa, ainda bem, senão ia ser muito chato, né? Todo mundo igualzinho. Mas, voltando ao estudo, o que mais ele descobriu? Ele observou que quanto maior o nível de testosterona pré-natal, menos contato visual os bebês faziam com 12 meses de idade. Eles pareciam mais interessados em explorar o mundo do que em interagir socialmente. E essa diferença também aparece na linguagem. Meninas geralmente começam a falar mais cedo e têm um vocabulário maior. Os meninos podem ter um desenvolvimento da fala um pouco mais lento. Faz sentido. Mas e essa diferença ela continua na vida adulta? Ou a gente compensa essa influência hormonal com o tempo? Essa é uma pergunta difícil. A ciência ainda não tem todas as respostas. A gente sabe que a testosterona continua atuando no cérebro ao longo da vida, influenciando as habilidades, o humor, a libido, a agressividade. Mas o cérebro é um órgão plástico. Está sempre em transformação. A gente aprende, se adapta, desenvolve novas habilidades. Então a testosterona pré-natal não define quem a gente vai ser no futuro. É como se ela nos desse um ponto de partida diferente, mas o caminho que a gente vai trilhar depende de vários outros fatores. Bom, então a gente não é refém dos nossos hormônios. Mas já que a gente está falando da influência da testosterona no comportamento, eu queria entender melhor como ela age na vida adulta. A gente já viu que ela não é esse monstro que causa só agressividade, que ela pode até estimular a cooperação, a generosidade. Como ela impacta a nossa forma de se relacionar com o mundo. A testosterona tem várias faces, com vários papéis no nosso organismo. Ela impacta, sim, a nossa forma de se relacionar com o mundo, com os outros, com os desafios. Ela pode nos dar coragem para correr riscos, energia para lutar pelos nossos objetivos, confiança para se impor, determinação para superar obstáculos. Mas, como já falamos, essa influência depende do ambiente social, da cultura, das experiências de vida, da nossa personalidade, dos nossos valores. A testosterona sozinha não define quem a gente é. Ela é como um tempero que realça o sabor, mas não muda a essência do prato. Gostei da analogia. Então a testosterona é um ingrediente importante, mas não o único na receita da nossa vida. Exatamente. E por isso é tão perigoso tentar manipular os níveis de testosterona sem orientação médica, buscando soluções mágicas para problemas complexos. O corpo humano é uma máquina incrível que se autorregula na maioria das vezes, e a testosterona faz parte de um sistema hormonal delicado, que precisa estar em equilíbrio. Verdade. Mexer nesse sistema sem saber pode dar muito errado. Mas, voltando ao comportamento, a gente estava falando da relação da testosterona com o risco. Você falou que ela pode aumentar a tolerância ao risco e a busca por recompensas. Como isso se manifesta na vida real? Quer dizer que quem tem mais testosterona é mais impulsivo. Não é bem assim. A testosterona não transforma ninguém em um irresponsável. O que acontece é que ela pode nos deixar mais dispostos a sair da zona de conforto, a enfrentar desafios, a buscar novas experiências, a competir, a inovar. Isso pode ser bom em vários momentos da vida, como no esporte, nos negócios, nas artes. Mas, claro, se essa busca por recompensa e essa tolerância ao risco não forem bem administradas, podem levar a comportamentos impulsivos e perigosos.
Entendi. É como se a testosterona nos desse um gás extra, mas a gente precisa ter responsabilidade para usar esse gás com sabedoria. Isso. E a gente precisa aprender a reconhecer os sinais de que a testosterona está nos levando por um caminho perigoso. Agressividade excessiva, impulsividade, irritabilidade. E o que a gente pode fazer para evitar que a testosterona suba a cabeça? Autoconhecimento é o primeiro passo. É importante entender como a testosterona atua no nosso corpo, quais são os nossos pontos fortes, os nossos gatilhos, e buscar ajuda quando necessário. Um médico, um psicólogo, um terapeuta, eles podem ajudar a gente a entender melhor como a testosterona está influenciando a nossa vida. Faz sentido. E a gente precisa lembrar que a testosterona não age sozinha, né? Ela faz parte de um sistema hormonal que, quando desregulado, pode causar vários problemas. Com certeza. E por isso é tão importante cuidar da saúde de forma integral, com alimentação saudável, exercícios, sono de qualidade, controle do estresse. Tudo isso contribui para o bom funcionamento do nosso sistema hormonal, incluindo a produção de testosterona. Cuidar do corpo e da mente para testosterona ser nossa aliada, né? Exatamente. E por falar em saúde, a gente precisa voltar naquela conversa sobre o uso de testosterona para fins estéticos e de performance. É verdade, a gente vive num mundo obcecado pela juventude, pela beleza, pelo alto desempenho. E muitas pessoas buscam soluções rápidas para alcançar esses ideais, sem pensar nos riscos. A testosterona acaba sendo usada como um atalho para o corpo perfeito para ter mais energia. Mas será que esse atalho vale a pena? Essa é uma pergunta que cada um precisa se fazer com muita responsabilidade, porque a testosterona não é uma fórmula mágica, ela é uma hormona poderosa que precisa ser usada com cuidado e acompanhamento médico. E o uso de suplementos sem orientação pode trazer consequências graves para a saúde. Esses riscos são reais. A gente precisa entender que o nosso corpo não é uma máquina que a gente pode manipular à vontade. É isso aí. E o mais importante é a gente se questionar sobre o que nos leva a buscar esses atalhos. Será que a gente está precisando mesmo de mais testosterona? Ou será que a gente está sendo influenciado por padrões estéticos e reais? Essa busca pelo corpo perfeito, pela juventude eterna, pode virar uma obsessão. A gente precisa se libertar, entender que a beleza está na diversidade, na autenticidade. A verdadeira felicidade não está num corpo sarado ou no nível hormonal, mas na forma como a gente se relaciona com o mundo. Perfeito. Essa é a mensagem que a gente precisa levar para casa. A testosterona é importante, mas ela não define quem a gente é. A gente precisa conhecê-la, respeitá-la, mas sem cair na obsessão. A gente precisa encontrar nosso próprio equilíbrio para viver uma vida plena. E por falar em equilíbrio, acho que esse é um bom gancho para a gente falar da relação entre testosterona e envelhecimento. A gente sabe que os níveis de testosterona caem com a idade e isso pode trazer várias consequências, mas essa queda é inevitável. O que a gente pode fazer para envelhecer com saúde, mesmo com a testosterona mais baixa? Essa é uma ótima pergunta. E para responder, a gente precisa entender que o envelhecimento é natural, que envolve várias mudanças, inclusive a diminuição da produção de alguns hormônios, como a testosterona, mas isso não significa que a gente precisa se conformar com a perda de vitalidade. Existem várias formas de envelhecer com saúde, mantendo a testosterona em níveis adequados. Então me conta, quais são as armas secretas para combater essa queda na testosterona e envelhecer com tudo em cima? Não existe fórmula mágica, mas ter um estilo de vida saudável é fundamental. Alimentação, exercício, sono, controle do estresse, tudo isso contribui para o equilíbrio hormonal. A gente já sabe disso, né? Mas, além dessas dicas, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para dar um up na testosterona com a melhor idade? Claro, manter a vida social ativa, ter hobbies, um propósito de vida, tudo isso ajuda. E em alguns casos, quando a queda na testosterona é muito grande e causa muitos sintomas, o médico pode indicar a reposição hormonal. Entendi. Então a reposição hormonal pode ser uma opção, mas só com indicação médica, né? Exatamente. A reposição hormonal é coisa séria. É preciso avaliar os riscos e os benefícios. E o médico é quem pode fazer essa avaliação. E, independente da idade, é fundamental consultar um médico, esse exame de rotina, né? Com certeza. Cuidar da saúde física e mental é essencial em todas as fases da vida. Estar atento aos sinais do corpo, procurar ajuda, fazer escolhas que contribuam para o nosso bem-estar. Para a gente fechar esse deep dive, queria voltar na relação entre testosterona e a imagem do homem ideal. A gente vive numa sociedade que impõe padrões de masculinidade muito fortes. E a testosterona acaba sendo vista como um símbolo de virilidade, de força. Mas a gente viu que a história é bem mais complexa. É verdade. A testosterona é só uma parte do que nos torna homens. A nossa identidade, a nossa personalidade, os nossos valores, tudo isso contribui para a nossa masculinidade, que é única para cada um. A gente precisa se libertar dessa pressão de ser o macho alfa. A gente pode ser sensível, carinhoso, sem medo de ser julgado. É isso aí. A gente precisa ressignificar a masculinidade.
E que a testosterona, quando em equilíbrio, ajude a gente a viver nossa masculinidade de forma plena e feliz. E que a busca pela felicidade não esteja no corpo perfeito, mas em viver em harmonia com a gente mesmo, com os outros, com o mundo. Perfeito. Acho que essa é a mensagem final. Sejam vocês mesmos, sem medo de serem felizes, e que a testosterona seja uma força a favor da vida. É isso aí. Valeu pela companhia nesse mergulho. Esperamos que vocês tenham aprendido e se inspirado a viver uma vida mais autêntica e plena. E a gente se encontra na próxima, com mais um Deep Dive. Até lá. Estamos de volta para o nosso Deep Dive no mundo da testosterona. A gente parou falando sobre envelhecimento, lembra? Como a queda natural da testosterona com a idade impacta os homens. Sim. Será que a gente está fadado a ver uns tiozões de sofá com a testosterona lá embaixo? De jeito nenhum, envelhecer é normal e os níveis de testosterona diminuem com o tempo. Depois dos 30, a produção cai mais ou menos 1% ao ano. Mas, calma, isso não significa que a gente precisa aceitar a falta de energia. A perda de massa muscular, a diminuição da libido, dá para envelhecer com saúde e vitalidade, mantendo a testosterona em níveis bons para cada fase da vida. Me conta, quais são os segredos para combater essa queda e envelhecer com tudo em cima? Não tem fórmula mágica, mas ter um estilo de vida saudável é essencial. Alimentação, exercício, sono, controle do estresse. Tudo isso ajuda a equilibrar os hormônios, inclusive a testosterona. A gente falou disso, né? Mas além dessas dicas, tem algo a mais para dar um up na testosterona na melhor idade. Com certeza. Manter a vida social ativa, ter hobbies, um propósito de vida. Tudo isso faz bem para o corpo e para a mente. Em alguns casos, se a queda da testosterona for muito forte e estiver causando muitos sintomas, o médico pode indicar reposição hormonal. Reposição hormonal, tipo, tomar testosterona. Mas calma. Isso deve ser feito com acompanhamento médico, tá? Claro, é preciso avaliar os riscos e os benefícios, né? Exatamente. A reposição hormonal é coisa séria. O médico é quem decide. E não importa a idade, é sempre bom consultar um especialista, fazer exames, né? Sem dúvida. Cuidar da saúde é fundamental em qualquer fase da vida. Prestar atenção aos sinais do corpo, procurar ajuda quando precisar e fazer escolhas que nos façam bem. Para a gente finalizar nosso mergulho na testosterona, queria voltar naquela questão da imagem do homem ideal. A gente vive numa sociedade que cobra muito dos homens, e a testosterona é vista como um símbolo de virilidade, de força. Mas a gente vê que a história é bem mais complexa, né? É verdade, a testosterona não é tudo que nos torna homens. A nossa identidade, personalidade, valores, emoções, tudo isso faz parte da nossa masculinidade. E a gente precisa se libertar dessa pressão de ser um macho alfa. Podemos ser sensíveis, carinhosos, sem medo de sermos julgados. É isso aí, ser homem é muito mais do que ter testosterona alta. E a gente precisa entender isso para viver de forma mais autêntica e feliz. Buscar a felicidade em quem a gente é e não no que a sociedade espera. Perfeito. Acho que essa é a mensagem que a gente deixa para quem está ouvindo. Sejam vocês mesmos sem medo de serem felizes. E que a testosterona seja uma força a favor da vida e não contra ela. Valeu por mergulhar com a gente nesse universo da testosterona. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e se inspirado a viver uma vida mais plena. A gente se vê na próxima com mais um Deep Dive. Até mais.